Olá, sobrinhos da Creche Obscura. Mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Bom, o vídeo de hoje está focado na intolerância religiosa e na ignorância de algumas pessoas que não sabem diferenciar teoria, teses de afirmações. Em primeiro lugar, ainda que alguém apareça no YouTube ou em qualquer meio de comunicação afirmando algo que para ela é uma convicção, você precisa aprender a respeitar a opinião das pessoas que pensam diferente de você. Ainda que seja um absurdo as colocações da pessoa no seu ponto de vista, ainda que seja algo extremamente estranho para você, é necessário aprender a respeitar pontos de vista diferentes de você e promover um debate sadio. Ninguém é obrigado a assistir algo ou concordar com tudo, mas com certeza, acredito eu, que de bom senso você tem o dever de ser uma pessoa educada e procurar ser madura. Precisamos nos tornar maduros. Bom, eu acredito que o cristianismo e a fé em Jesus Cristo, ela nos ensina que nós devemos nos tornar crianças para que possamos ver e chegar no reino dos céus. Mas quando Jesus disse que somente se nos tornarmos como crianças, nos achegaremos perto de Deus, veremos o reino dos céus, ele não quer dizer para que a gente se torne uma criança literalmente, a ponto de fazer birra e agir com muita imaturidade. E infelizmente eu tenho visto muito isso aqui nos comentários, nos vídeos do canal Tio Lu Creche Obscura. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer uma coisa a todos vocês. Nem tudo que eu posto aqui no canal representa a minha opinião. Isso aqui é um canal documentarista. Por mais que os temas sejam bizarros, absurdos, eu evito ao máximo colocar a minha opinião pessoal aqui nos vídeos. Não deixo de fazer pequenos e breves comentários, mas eu evito. E nem tudo que eu posto aqui representa o meu ponto de vista. Tem muita coisa que eu já postei aqui que eu discordo plenamente. Tem coisas aqui que eu já postei que eu discordo 100%. Mas, para compartilhar o conhecimento, os nossos vídeos são baseados em estudos, teses e teorias. Infelizmente, muitas pessoas não sabem diferenciar teoria, tese de uma afirmação. É muito diferente você afirmar algo e você apresentar ou criar uma teoria acerca de uma coisa. E é impressionante o grau de ignorância de muitas pessoas. Quando eu falo ignorância, eu não estou falando de pessoas nervosas, mal educadas. Eu estou falando de pessoas que realmente não possuem conhecimento suficiente para poder debater com maturidade e sabedoria sobre determinados assuntos. A palavra ignorância vem de falta de luz. Ou seja, você não tem a luz da verdade, do conhecimento, e acaba se tornando um ignorante, uma pessoa que não tem o conhecimento. Bom, o canal é de conteúdos bizarros, é de conteúdos obscuros, e muitos temas aqui acabam sendo polêmicos. Você que acompanha o canal já se inscreveu sabendo disso, que é um canal de conteúdos perturbadores. E que com certeza promovem muito debate, diversos pontos de vista, são divisores de água. Então você, ao participar do canal Tio Lu, ao seguir o canal Tio Lu, você tem que ter em mente que aqui não é um canal religioso. Não se trata de um canal religioso. Aqui nós temos umbandistas, nós temos candomblecistas, nós temos espíritas, nós temos satanistas, nós temos pessoas que são agnósticas, ateus, temos judeus, nós temos aqui evangélicos, católicos, pessoas de diferentes vertentes, de diferentes pensamentos religiosos. Então você não pode acompanhar o canal acreditando ser um canal religioso, ou com um cunho religioso, ou que tem um objetivo religioso. Não. Nós falamos aqui sobre paranormalidade também. Falamos sobre mundo espiritual, sobre espiritualidade, mas não é um canal religioso. Nosso canal fala sobre as religiões, mas não é um canal religioso porque o meu ponto de vista religioso aqui, ele não é colocado.
Como eu falei anteriormente, eu já postei coisas aqui que eu discordo 100%, mas nem por isso eu falei. Algumas vezes eu coloquei aqui a minha opinião pessoal sobre determinados assuntos, mas de maneira muito sutil, educada e madura, coisa que eu acredito que a maioria de vocês deveriam fazer. Mas infelizmente a internet ainda é uma terra sem lei. Muitas pessoas acabam se escondendo atrás de perfis fakes e acham que devem falar o que querem, como querem, e não é bem por aí. Às vezes a gente deixa de ler um comentário interessante porque já se cansou de ler vários comentários idiotas, vários comentários, como posso dizer, comentários assim, sem nenhum tom de maturidade, sem nenhum tom de sabedoria. Então eu acredito que nós deveríamos aqui compartilhar conhecimento. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que concordar um com o outro, mas promover debate sadio mesmo, procurar amadurecer. Eu observo algumas pessoas nos Estados Unidos, eu acompanho alguns canais internacionais, alguns canais dos Estados Unidos, eu sempre estou vendo, acompanhando, e a qualidade dos debates nos comentários é absurdamente diferente dos comentários aqui do Brasil. O nível das pessoas é outro. E olha que muitas pessoas usam fake lá também, criam perfis falsos, mas mesmo assim as discussões que são promovidas ali nos debates, nos comentários, são discussões muito sadias e que servem para o crescimento. Se fosse para todo mundo ser igual, o Criador não teria feito tantas nações, tantos povos, tantas línguas diferentes. Nós somos tão diferentes ao mesmo tempo iguais. Eu posso dizer que isso é um grande milagre. Então vamos viver e celebrar a diversidade de pensamento também, de cultura. Até quando nós, como brasileiros, vamos ser um país atrasado na questão do conhecimento e no debate do mesmo? Em relação ao último vídeo que eu postei, fiz um vídeo falando sobre uma teoria que talvez Jesus Cristo não tenha morrido em uma cruz, essa cruz convencional que nós conhecemos, mas que talvez ele tenha morrido em uma estaca, em um poste, conhecido como estaca da tortura, e apresentei argumentos dessas teorias e de algumas teses de muitos especialistas, teólogos, arqueólogos e pessoas que são entendidas no assunto, inclusive que são pessoas cristãs. A maioria dessas teses, dessas teorias são de pessoas cristãs. Cristãs protestantes. A grande maioria deles são cristãos protestantes. Então, não se trata de um vídeo blasfemo. E não se trata também de um vídeo para atacar a imagem de Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Nós viemos discutir uma tese, uma teoria, uma possibilidade. Mas, infelizmente, algumas pessoas que são meio que alienadas pelo seu contexto religioso, pessoas que não conseguiram abrir a mente para o conhecimento e interpretam tudo como heresia, como ataque ao cristianismo. Nossa, fizeram muitos comentários infelizes no vídeo. O vídeo não tem a intenção de atacar o cristianismo, de atacar a sua igreja, a sua fé, ou muito menos a imagem de Yeshua, que seu nome seja louvado. Pelo contrário, a intenção do vídeo é contribuir com conhecimento. Mais uma vez eu quero dizer que o que foi apresentado no vídeo não representa a minha opinião sobre o assunto. Então, vocês precisam ter essa maturidade. Infelizmente, eu vou ter que dizer uma coisa aqui que é muito chata. Quando nós postamos vídeos aqui falando sobre, apontando teorias sobre maçonaria, catolicismo, espiritismo, melhor dizendo, candomblé e por aí vai, a maioria dos evangélicos aqui aplaudem de pé. Mas quando nós falamos qualquer coisa, mas qualquer coisinha boba, relacionada a possíveis falhas do cristianismo no longo da história, que teve muitas, essas pessoas realmente se transformam nos comentários. São pessoas que fazem aquilo que o apóstolo Paulo falou. Na verdade, elas não fazem aquilo que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo escreveu: irai-vos, mas não pequeis.
essas pessoas acabam se irando, sem nenhum motivo, elas acabam se irando com o conteúdo do vídeo e acabam pecando nos comentários. Vou usar até uma linguagem evangélica aqui. Tem crente que se desvia nos comentários. Pelo amor de Deus. Isso é muita imaturidade. Isso demonstra o grau de ignorância que está dentro do brasileiro e principalmente na maioria dos religiosos que aqui vivem. A nossa fé, ela precisa ser construtiva. A nossa fé, ela precisa estar aberta para compartilhar e receber conhecimento. A maioria esmagadora dos vídeos apresentam teorias e teses, como eu falei. O que é uma teoria? É um conjunto de fatos, de elementos, de possíveis evidências, de hipóteses, previsões que talvez levem a uma determinada verdade, mas que não é exatamente comprovado. Isso é uma teoria. Teoria é um conjunto de hipóteses. Pode ser, talvez seja, e tudo indica que isso pode ser verdade. Isso é uma teoria. Uma tese é um conjunto de teorias que você analisou e aí você cria a sua opinião acerca disso. Então, resumindo, eu apresento teorias, teses de outras pessoas sobre diversos assuntos e vocês analisam essas teorias e teses e criam as próprias teses de vocês sobre determinados assuntos. É simples assim. Então, o meu conselho para os irmãos em Cristo Jesus, em Yeshua, como eu gosto de chamar, porque é o nome dele original em hebraico, é que vocês estudem a palavra do Senhor, mas também estudem as inúmeras interpretações. Isso não mata a fé, pelo contrário, fortalece mais ainda a nossa convicção sobre o poder da palavra de Deus. O que me deixa triste é que quando apresentamos teorias sobre candomblé, espiritismo, bruxaria, maçonaria, igreja católica, a maioria dos evangélicos do canal aplaudem de pé, eu já falei sobre isso. Mas quando falamos qualquer coisa relacionada aos problemas do cristianismo, muitas pessoas se transformam e acabam agindo com a imaturidade gritante. É preciso ter a mente aberta e não limitar o seu conhecimento por conta de tradições e protocolos da religião. Se eu fosse dar ouvidos a minhas tradições religiosas e as minhas tradições de crença, eu jamais estaria fazendo o canal Tio Lu. Se eu fosse agir como vocês, eu não poderia estar aqui. Mas eu acredito que ser espiritual não significa ser alguém sem informação. Se só ler a Bíblia bastasse, então por que você está indo à igreja para ouvir o pastor pregar? Você poderia ler a Bíblia em casa, adorar e louvar ao seu Deus em casa, mas por que você vai à igreja? Você vai ao templo para aprender e compartilhar conhecimento com aqueles que possuem a mesma fé que você, mesmo que você não concorde com tudo que seu pastor fale ou com os pensamentos dos demais irmãos ali da sua congregação. É mais ou menos isso que acontece aqui no canal. Apenas compartilhamos conhecimento. Nem todo vídeo que posto nos vídeos representa o meu ponto de vista e não quer dizer que eu concorde com aquilo. Muita coisa, como eu falei aí, eu não concordo, mas eu posto a pedido dos inscritos que desejam aprender sobre determinado tema. Então, é muito importante que vocês analisem isso. Vejam os vídeos da série Mitologia Africana. Eu coloco o meu ponto de vista sobre o assunto de maneira bem rápida e resumida no final de cada vídeo da série, mas de maneira sutil e educada para não ofender ninguém. E eu gostaria que vocês fizessem o mesmo aqui no canal. Que vocês parassem de se ofender por coisas bobas. Que vocês não se ofendessem porque o título de um vídeo não agradou você. Assista o vídeo antes de julgar. Muitas pessoas nem assistiram o vídeo e já começaram a dar dislike, já começaram a falar coisas bobas nos comentários e falando que ia sair do canal, que vai sair do canal. Olha, Jesus Cristo, quando ele disse para nos tornarmos como crianças, ele disse que só veríamos o reino dos céus se nos tornarmos como crianças. Quando ele disse isso, ele está falando na pureza, ele está falando sobre a sinceridade da criança. Ele não fala para nos tornarmos como crianças birrentas, crianças que choram por qualquer motivo, crianças que ficam de mal por qualquer motivo.
Eu acredito que muitos evangélicos aqui do canal interpretaram esse texto de maneira errada e acabaram agindo como crianças birrentas nos comentários. Vamos amadurecer, vamos evoluir. E para finalizar, meus amados, eu queria que vocês seguissem o conselho do apóstolo Paulo. Ele disse: examine de tudo, mas retenha somente o que é bom. E como digo em todo final do vídeo, nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e apresentá-las a você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.